Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos a mais este momento de culto. Os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, também aqueles que nos acompanham dos seus lares. Desejo que Deus abençoe esse nosso momento de louvor, esse nosso momento também que nós viemos à casa de Deus para nos alimentar na sua palavra e na Santa Ceia. A comunidade pode se sentar, nós vamos iniciar cantando o hino Como Eu Amo o Teu Templo. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus, Salvador, quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria
que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem E confiam em ti. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje sobre a busca da felicidade. E nós, como cristãos, sabemos pela palavra de Deus que a nossa vida, por causa da nossa natureza pecaminosa, não é uma vida feliz, porque é uma vida vivida contra a vontade de Deus. Mas esse nosso Deus, Ele é um Deus de amor e Ele quer que os seus filhos se acheguem a Ele, de forma sincera reconheçam os seus pecados. E é assim que nós vamos agir neste momento. Nós vamos nos colocar na presença do nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados, na certeza de que em Jesus Cristo Ele está pronto a nos oferecer o perdão. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que nós deixamos de fazer. Merecemos, por isso, Senhor, da tua parte, a eterna condenação. Mas nós te pedimos, ó Deus, que por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Amados em Cristo, na presença do nosso Deus, eu pergunto a cada um de vocês se com essas palavras vocês confessaram de forma sincera os seus pecados, se vocês creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, e se vocês querem viver de acordo com a boa vontade do nosso Deus expressa na sua palavra, auxiliados pelo Espírito Santo. Se assim é, vocês respondam dizendo sim. Por causa dessa confissão que vocês acabaram de fazer, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o grande amor do nosso Pai, da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora fazer a leitura responsiva do Salmo para este nosso culto. O Salmo não é o 136, 1 a 9, é o 145, 10 a 21, mas o texto é o que está ali certinho. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder. Para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que ele faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser.
Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, nós temos nossos momentos felizes. Às vezes, escapamos do trabalho e tiramos férias maravilhosas. Às vezes, sentimos amor em nossos relacionamentos. Às vezes, temos dinheiro para pagar pelo menos algumas contas. Mas há outros momentos que não são felizes. Deus, Tu não queres que sejamos felizes? Ajuda-nos a pensar sobre o que realmente significa buscar a felicidade. Ensina-nos a olhar para fora de nós mesmos. Mostra-nos como Teu Filho Jesus nos oferece uma paz que vai muito além do entendimento humano. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar mais um hino. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, alma, entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus, leituras indicadas para este nosso culto. Primeira leitura do Antigo Testamento, livro de Êxodo. Esse texto, junto com o texto do Evangelho, são a base para a nossa meditação nesta noite. Êxodo 16, 2 até 15. Assim, nós lemos: ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto, a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu o pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou:
É Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga ao povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto, e de repente a glória do Senhor apareceu na nuvem, e o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Então o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 a 16. O apóstolo escreve assim: por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos e age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Essas são as palavras da epístola. E o texto do Santo Evangelho, convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos a leitura. Evangelho conforme João, capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 35. Assim registra o evangelista. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois que o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-los. A multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu:
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. E eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. E Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos agora fazer a nossa confissão de fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Comunidade pode se sentar, nós vamos agora cantar mais um hino em preparação à mensagem. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade.
Que a graça e a paz vos sejam multiplicados da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão do seu Santo Espírito esteja sempre conosco, especialmente neste momento em que nós queremos nos alimentar na sua santa palavra. Amém. Podem sentar-se? Queridos irmãos, queridas irmãs, o artigo 6º da nossa Constituição Federal diz exatamente assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. No ano de 2010, o então senador Cristóvão Buarque, não sei se hoje ele ainda é senador, o que ele é, mas lá no ano de 2010 ele fez a proposta de um projeto de emenda à Constituição para alterar a redação do artigo 6º da Constituição. E ele queria incluir nesse artigo o direito à busca da felicidade. E obviamente que tanto o Estado quanto a sociedade deveria dar condições adequadas para que o cidadão pudesse buscar então a felicidade. E a redação então do artigo 6º ficaria assim, na proposta do senador. São direitos sociais essenciais à busca da felicidade. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho e assim por diante. Então, o texto segue como era antes, Ele queria acrescentar essenciais à busca da felicidade. Isso não é uma loucura do brasileiro. Se nós olharmos a Carta de Proclamação da Independência dos Estados Unidos, escrito muito antes da nossa Constituição, que é de 1988, essa Carta da Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita em 1776. Essa carta começa com as seguintes palavras: consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados do seu Criador com certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Como está a busca da felicidade para você? Quem não quer ser feliz? É óbvio que todos nós queremos ser felizes, por isso eu pergunto de novo, como é que está para você, no seu dia a dia, a busca pela felicidade? Quero contar uma história para vocês de umas pessoas que não foram felizes, que não eram felizes. Essa história está registrada no texto que nós lemos, Êxodo capítulo 16. A história de um povo que era escravo no Egito, que pediu a Deus que os libertasse dessa escravidão. Com o passar do tempo, Deus enviou seus servos, Moisés e Arão. Eles, depois, obviamente, toda aquela história que nós conhecemos das 10 pragas do Egito e tantas outras situações desconfortáveis, esses 2 servos lideram o povo de Israel para fora da terra do Egito, para longe da escravidão. O texto que nós ouvimos hoje relata um momento diferente da história deste povo, porque eles olham para trás e veem a ação de Deus, os libertando da escravidão. Eles olham para frente e eles vislumbram essa terra prometida por Deus, mas agora eles estão no deserto, eles estão sofrendo. Eles estão passando por momentos de muita dificuldade. Ali no deserto, este povo não encontra felicidade. Eles têm vida, eles têm liberdade da escravidão, mas eles não estão felizes. E então, diz o texto que todo o povo resmungou contra Moisés e Arão. Eles disseram: teria sido melhor o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. Nós sabemos, e eu acredito que a grande maioria de nós, infelizmente por experiência própria, nós sabemos que a felicidade
ela pode ser algo passageiro, muitas vezes é inconstante. Hoje nós estamos felizes, amanhã nós não sabemos. Isso faz parte da nossa vida enquanto estamos aqui no mundo. E eu acredito que, na maioria dos casos, muitas vezes nós olhamos e vemos que a nossa busca pela felicidade no dia a dia, muitas vezes, não tem tido muito sucesso. Nós não temos encontrado muitas vezes a felicidade. Talvez por causa de um estômago vazio, talvez por causa de uma carteira vazia, uma banca zerada, ou uma conta zerada lá no banco. Mas, na maioria das vezes, nós não encontramos a felicidade. E a razão disso está no nosso coração vazio, um coração infeliz. Vamos olhar de novo o que está acontecendo ali no deserto com o povo. Os israelitas, eles estavam entregues a si mesmos. Eles estavam vivendo agora uma situação que trazia ansiedade, em alguns momentos até desespero. Eles não viviam uma situação confortável naquele momento. É claro que não. Eles passavam fome, eles estavam com medo de morrer ali. E eles olham a sua situação. Olham como Deus agiu em favor deles, libertando do Egito. Eles confiam na promessa dessa terra boa e fértil, mas a vida se vive aqui e agora. A libertação ficou no passado. A promessa de uma terra boa e fértil é apenas uma promessa. Isso, naquele momento, se tornava irrelevante diante da situação desesperadora pela qual o povo de Israel estava passando. E aí nós seguimos a leitura, né? Deus disse a Moisés: eu tenho ouvido reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, finas como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Vejam, queridos irmãos e irmãs, quando os israelitas pararam de olhar para si mesmos e para a situação desesperadora e passaram a olhar para Deus, eles ficaram satisfeitos e eles ficaram felizes novamente. Ficaram felizes com o alimento que Deus mandou, com as codornas, com o maná. Mas será que eles ainda teriam outros momentos felizes? Nós hoje sabemos que sim, nós conhecemos a história do povo de Israel. Mas naquele momento eles não poderiam ter essa certeza. Eles estavam aproveitando aquilo que Deus lhes deu, mas eles não sabiam também o dia de amanhã. Afinal de contas, como eu já disse, nós vivemos no aqui e agora. E os israelitas estavam provando e vivendo aquela felicidade no momento em que Deus lhes deu. E o que faz a nossa vida ser feliz ou infeliz? O que faz nós termos sucesso ou não na busca da felicidade? Isso depende onde nós buscamos a felicidade. Se nós buscamos dentro de nós mesmos, nós dificilmente vamos encontrar felicidade verdadeira e duradoura. Essa história do povo de Israel é uma história que ilustra muito bem esta verdade bíblica. Se nós buscarmos em nós mesmos ou no mundo, a felicidade ela será passageira se a encontrarmos. Mas se nós nos voltarmos a Deus, nós receberemos dele felicidade e paz que vão muito além do que a nossa razão humana consegue entender. A maioria de nós, seres humanos, acredita que o maior objetivo na vida é aproveitar bem a vida. Aproveitar os melhores momentos para buscarmos, assim, realmente sermos o máximo possível pessoas felizes, pessoas que têm uma vida prazerosa. E para muitos,
essa é a busca da felicidade. Só que nós precisamos nos perguntar se é isso mesmo. Para onde tem nos levado esta busca da felicidade? Santo Agostinho, um dos grandes pais da igreja, que viveu lá no final do século IV, início do século V, ele falou a respeito do conceito do homem voltado para si mesmo. E em resumo, ele diz o seguinte, ele diz que quando nós nos voltamos para nós mesmos, nós nos afastamos daquele que nos criou e que pode nos sustentar em todos os momentos, sejam esses momentos felizes ou os momentos infelizes. É claro que Agostinho não tirou do nada esse conceito. Esse conceito é muito mais antigo que Santo Agostinho. Esse é um conceito bíblico. Deus, quando dá os 10 mandamentos para o povo de Israel, ainda no deserto, lá no Monte Sinai, através de Moisés, ele começa dizendo assim: meu povo, eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. E aí Deus diz: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não olhe para si mesmo, não olhe para qualquer outro lugar em busca de felicidade. Olhe apenas para mim, adore somente a mim. Queridos irmãos e irmãs, quando nós nos afastamos de Deus e colocamos o foco em nós mesmos, nós acabamos olhando para o lugar errado na busca da nossa felicidade. E quando nós fazemos da busca pela felicidade a grande meta da nossa vida, nós podemos deixar de aproveitar algumas coisas que Deus nos deu. E isso tem trazido consequências para a nossa sociedade moderna. Quando o único foco da minha vida é buscar ser feliz, nós vemos consequências. Por exemplo, consumismo, a apatia, a ganância. Nós poderíamos citar tantas outras consequências dessa busca desenfreada pela felicidade a todo e qualquer custo. Mas eu quero chamar a atenção ainda para o texto do Evangelho. No texto do Evangelho, Jesus usa essa história do povo de Israel no deserto como pano de fundo para trazer ensinamentos importantes, principalmente com relação a onde nós devemos buscar a felicidade. O texto é do capítulo 6 de João, mas nós olhamos um pouco para trás e lembramos dos textos que nós ouvimos também do evangelista Marcos nas últimas semanas. E nós vamos ver no capítulo 4 de João, por exemplo, Jesus, ele conversa com uma mulher samaritana na beira de um poço. Essa mulher havia ido lá para buscar água. E Jesus aproveita este momento para dizer para ela: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E a mulher então pediu: por favor, me dê dessa água. E aí nós temos o capítulo 6. No início, Jesus alimentando aquela grande multidão de mais de 5.000 homens, a partir de apenas 5 pães e 2 peixes. Que conexão há entre esse texto e o texto do Antigo Testamento? Vejam bem, o texto do Antigo Testamento, Deus alimenta o povo no deserto. Jesus, ele também alimentou o povo que necessitava de comida e eles estavam no lugar deserto. Não estavam perto de nenhum lugar onde eles pudessem conseguir comida. A conexão é a seguinte: quando nós buscamos a felicidade, nós devemos olhar para Deus. E nós olhamos para Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento e das suas profecias. Então, resumidamente, quando nós buscamos a felicidade, nós devemos deixar de olhar para nós mesmos e para o mundo e olharmos para Jesus. Jesus disse àquelas pessoas que vieram atrás dele depois do milagre da multiplicação dos pães: olha, vocês estão me procurando não porque vocês entenderam os meus milagres, não porque vocês compreenderam a minha mensagem, mas porque vocês encheram a barriga de vocês. Mudem o foco. Vocês estão buscando a felicidade olhando para si mesmos. Quando as suas necessidades são supridas, isso traz felicidade. Mas Jesus diz: olha,
Não é ali que vocês vão encontrar felicidade. Vocês têm que olhar para algo maior. E aí Jesus fala deste pão que vem do céu. Esse pão que dá a vida eterna. Esse pão que foi dado pelo nosso Deus e Pai de amor. E com essas palavras, Jesus está mostrando para aquelas pessoas, existe muito mais do que simplesmente você buscar a felicidade em satisfazer as suas necessidades. Existe felicidade além disso. E existe algo muito maior e mais importante. Jesus está dizendo que nós só vamos encontrar a felicidade verdadeira quando nós deixarmos o nosso egoísmo de lado, o nosso orgulho de lado e nos apegarmos a Ele e a Sua palavra. E a sua busca pela felicidade, queridos irmãos e irmãs? Infelizmente, hoje, a maioria das pessoas busca a felicidade de uma forma egoísta. O autoprazer, a autossatisfação. Mas não é essa ideia de felicidade que aqueles homens que escreveram a Carta de Independência dos Estados Unidos ou o nosso senador tinha em mente quando propôs a alteração do artigo 6º. Quando essas pessoas pensaram em felicidade, eles estavam pensando em algo coletivo, numa sociedade feliz que proporciona a felicidade individual. Uma felicidade que não está em buscar satisfazer os seus próprios desejos e necessidades, mas uma felicidade que está em ir ao encontro do necessitado e servir ao próximo. Este é o conceito de felicidade que nós, como cidadãos, devemos continuar ensinando às nossas crianças e aos nossos jovens. E a busca da felicidade, quando nós falamos com relação à nossa vida espiritual, ela tem muito mais a ver com o serviço a Deus e ao próximo do que com a nossa satisfação pessoal também. Para nós, seguidores de Jesus, buscar a verdadeira felicidade significa recorrer a Ele que nos liberta dos nossos pecados, a Ele que nos concede e nos dá esperança, não só para a nossa vida aqui no mundo, os momentos de sofrimento e dor, mas principalmente nos dá esperança e certeza da vida eterna. Esse Jesus está nos oferecendo felicidade verdadeira. Não o desprezemos, aproveitemos as suas bênçãos e que possamos levar essas bênçãos ao nosso próximo também, e assim todos nós sermos mais felizes. Amém. Que o grande amor do nosso Pai, que quer nos conceder felicidade, que é muito maior do que nós possamos compreender, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes, na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar mais um hino.
Tudo que no mundo você tem perde seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber, se não tiver amor é tudo em vão. O amor que vale é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador, traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Nesse mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. La 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 la, lari lara. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. La lara 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 lara, lari lara. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Nós vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, trazemos a Ti o nosso louvor e alegria, porque és justo em todos os Teus caminhos e bondoso em todas as Tuas obras. Estamos agradecidos porque na imensidão da Tua bondade nos enviastes o pão de cada dia para suprir nossas necessidades do corpo e da vida. Também não nos faltou a Tua bondosa mão, que nos guiou e protegeu nos momentos de dor, aflição e doenças. Muito mais ainda agradecemos porque nos deste o pão da vida, por meio do Evangelho, do batismo e da Santa Ceia, que nos alimenta para a eternidade. Envia-nos o sustento diário para a nossa vida, porque dele precisamos para seguir a nossa lida, cumprir nossas tarefas, cuidar de nossos familiares e também cuidar da Tua Igreja. Ajuda-nos a recebê-lo com alegria e agradecimento e compartilhá-lo com quem não o tem. Porém, especialmente, muito mais, pedimos o sustento da fé, porque dele precisamos na luta contra o diabo e as suas forças e para nos firmar no propósito de servir a Ti como Tuas testemunhas. Alimenta a nossa fé constantemente em Jesus Cristo, o pão da vida, pela palavra e Santa Ceia. Querido Deus, que a Tua mão protetora seja o remédio para curar nossas feridas e doenças, o lenço para enxugar nossas lágrimas, a força e o ânimo para seguirmos nossa caminhada e o teto que nos abriga nas tempestades. Oramos pelos governantes de todas as nações do mundo para que governem com honestidade. Que em todo lugar a injustiça seja combatida, a violência e o ódio deem lugares para a bondade e a paz reine sobre a terra. Amado Pai, nós também queremos Te louvar de todo o coração, porque nesta semana concedestes ao Felipe Ruff e ao Murilo Hartmann mais um ano de vida.
Agradecemos por tê-los recebido pelo santo batismo como teus filhos, por ter alimentado a fé deles até este momento, e te pedimos que continues preservando corpo e alma desses teus filhos por muitos e muitos anos ainda entre nós. Também, ó Pai, queremos te pedir em favor da Ana Luísa, que está com a Covid-19, te pedir que assim que for da tua vontade, ela possa ter esses sintomas aliviados e possa recuperar a sua saúde. Pedimos também pelos seus familiares que convivem com ela, que possam estar protegidos do contágio. Querido Salvador, atendendo ao teu gracioso convite, nos achegamos à tua mesa para receber o teu precioso corpo e sangue, para o perdão dos pecados, para a salvação da nossa alma e para a glória do teu santo nome. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro Divino, que foi morto pelos nossos pecados, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se. Nós convidamos os nossos irmãos e irmãs comungantes a virem à ceia do Senhor, conforme esse nosso novo costume, por enquanto. Iniciamos aqui pela minha esquerda. Enquanto isso, nós vamos assistir uns vídeos de louvor. Vinde, pois tudo está preparado. Gostaria de pedir para vocês para ficar de pé. Se alegrar por esse perdão que é maravilhoso e que nos refaz a cada dia. Uma nova vida me deu no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome a poder. Tudo que era velho passou. Nova criatura eu sou. Vamos pra cima! Vida me deu no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome a poder, sim, poder. Tudo que era velho passou. Nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele com
consola, Ele cura, Ele faz levantar. Só Ele é Deus soberano, igual a Ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Quero ouvir vocês cantando forte na próxima. No seu sangue há poder. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, Ele cura, Ele faz assim. Só Ele é Deus soberano, igual a Ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim. Quero amar, louvar, Louvado seja o Senhor. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passarão. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as... Diz o apóstolo Paulo que todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Por isso nós vamos dar graças a Deus. Amado Pai Celeste, nós te louvamos porque mais uma vez nos trouxestes à tua casa pela ação do teu Santo Espírito e aqui nos alimentastes na tua palavra e na Santa Ceia. Pedimos, Senhor, pela tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, nos faça amar cada vez mais o nosso próximo, nos faça enxergar onde é a fonte da verdadeira felicidade, que assim possamos viver a cada novo dia a esperança da vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se? Mais uma vez, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos ao nosso culto. Uma alegria imensa podermos começar alguns detalhezinhos, ir voltando ao normal. Essa semana pensei muito na possibilidade de cantarmos hoje no culto. E falei com a Sabrina, ela estava com o mesmo pensamento. Falei, então vamos encarar. Só que parece que a gente desaprendeu, né? Mas que bom que a gente começa aos poucos, né? A gente confiantes em Deus, olhamos para trás, para todas as bênçãos que Deus nos deu e nos tem dado, e olhamos para frente com confiança, na promessa de que Ele não nos desamparará, né? Que bom podermos tê-los também, todos os que estão aqui nesta noite, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa. O convite para esta semana, então, continuarem acompanhando as nossas transmissões, terça e quinta, nosso estudo, a nossa devoção, na quarta-feira, nosso culto aqui de quarta. Lembrando, né, que a preferência na quarta-feira sempre é para os acima de 60 anos, isso não impede de outras pessoas irem também, mas a preferência é para este público. E temos aí 2 cultos para que, né, possamos atender também uma maior quantidade de pessoas nesses 2 cultos. As leituras e a liturgia sempre são as mesmas, né? A de hoje e quarta-feira. Mas a mensagem sempre é uma mensagem diferente. Então quem estiver em casa e quiser assistir também, sempre é uma mensagem diferente, né, desses cultos. Desejo a todos uma abençoada noite. Só um aviso às servas, nós vamos combinar, essa semana nós precisamos fazer uma reunião. Na semana que está terminando, a gente teve que mudar a data por causa de outros compromissos. Acabamos que não tivemos muitas servas na nossa reunião online, mas nesta semana que entra agora nós precisamos fazer essa reunião, que nós temos algumas coisas para conversarmos. No dia 15 nós temos congresso das servas, vai ser um congresso online, mas existem alguns assuntos que nós precisamos tratar também com relação a isso. Então as servas, fiquem atentas ao nosso grupo lá, nós vamos conversar e combinar o melhor dia para essa reunião. Então nós vamos agora ouvir ainda um hino para encerrarmos esse momento de culto. Os nossos irmãos e irmãs que desejarem, estiverem preparados, podem fazer as suas ofertas neste momento. Os nossos irmãos e irmãs que estão em casa também, membros da comunidade que prefiram fazer a sua oferta via conta bancária, ou todos aqueles que desejarem ajudar para que a palavra de Deus continue sendo pregada através dessa comunidade, podem fazê-lo também o seu auxílio pela nossa conta bancária. Cumprimento vocês aqui na saída, desejo a todos uma abençoada noite, um abençoado domingo e uma abençoada semana. Até mais. Cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer, e do pecado, ó Pai, vem nos guardar, e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar.
nos venha dirigir todo momento em nosso labutar. E quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar.